Caracas. Cara, que coisa linda. Vamos pôr de frente aqui. Nossa. Olha isso, gente. Olha o acabamento disso aqui. Olha isso. Eu vou explicar depois, eu vou falar tudinho, tá? Fibras de carbono. Só pra vocês terem uma ideiazinha. Tá bom, galera? Fiquem de olho aí no canal. Abraço. Fala, galerinha do bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na paz do Senhor? Tudo tranquilo? Vamos lá, galerinha. Depois de uns dias aí sem fazer vídeos, né? Correria, né? Pré-férias, então o tempo tá curto, mas é hora de eu trazer aí umas coisas interessantes. Eu tô com uma lista gigante de coisas para fazer, falta-me disponibilidade para tal. Porém, eu decidi pegar alguns pontos importantes que eu acho que vai ajudar bastante aí a vocês e trazer alguns vídeos à frente de outros, né? Eu ia falar, na verdade, um vídeo sobre IA, a inteligência artificial no automobilismo virtual. Aliás, vou falar, tem um vídeo pronto para isso, eu vou trazer aí para vocês. Mas eu acho que esse aqui é mais pontual, porque muita gente já me perguntou, e quando tem oportunidade me pergunta, cara, você tem um DAI, beleza. O seu equipamento é tão bom quanto um estoque? O teu equipamento consegue fazer o que o estoque faz? O teu equipamento faz isso ou aquilo? Como é o teu equipamento na pista? Então eu quero ver se eu dou uma destrinchada sobre isso aqui, mostrando de uma forma mais metodológica. Só que assim, vou fazer uma ressalva. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui é o que a maioria de nós que temos equipamentos fora do Brasil e no Brasil fazemos para tentar ter um parâmetro, para ter uma ideia. Então não entenda isso aqui que eu vou estar falando como um ponto de verdade absoluta, no seguinte quesito. A informação do teste que eu fiz, ela é 100% perfeita. Ela é verdadeira, mas ela não é 100% perfeita. Por quê? Para eu ter essa metodologia e afirmar que é 100% válida, eu teria que ter todos os equipamentos que eu vou falar aqui na minha máquina e eu fazer esse teste. É impossível, né? Acho que isso é impossível até para quem está lá fora, imagine para mim aqui, né? Mas, baseado em tudo que eu estudei, tudo que eu estou estudando e todos os testes que eu fiz, eu percebi que existe um padrão que dá para a gente aproveitar, tá bom? Mas é claro que você vai ouvir as empresas falar, não, o teste é isso, mas é um teste válido, uma ferramenta válida, que já se faz há um tempo, né? Eu estou trazendo muito teste aqui baseado de 2020 para cá, até chegar no meu, e aí eu vou falar um pouquinho disso. Ressalva 2, galera, ressalva 2. O meu teste é feito em cima do meu equipamento, que foi feito em uma condição para ter a melhor resposta possível, tanto em condição energética quanto em condição estrutural de equipamento. O que eu estou querendo dizer? Aqui foi feita uma configuração correta e adequada, né? Isso tem que ser avaliado. Assim como todas as outras que estão aqui. Então, você está fazendo o seu DAI aí, você está fazendo o seu equipamento, ou você já fez, e você quer fazer um teste desse? Legal. Você vai lá, segue as instruções e faz. Você tem que entender que para ter o resultado próximo daquilo que você quer, as suas configurações têm que estar ideais. Para a galera que usa DAI aí, para a galera que usa a VESC, a galera que usa o Open Office Board, existem configurações corretas para isso e afinação. E nem sempre é tão fácil de fazer. Então, carinha no livro, artigo, estude e com certeza você vai conseguir fazer isso, tá bom? E para a galera que já adquiriu aí produtos, e não é o DAI mais, porque ele não fez, né? Que a gente tem o DAI aí, foi eu que fiz e tal, mas você comprou de quem montou aí, seja quem for, né? Você comprou de XYZ, você quer ir lá e fazer o teste, também é válido. Então você pode pegar aquilo lá, testar e pôr num parâmetro. Cara, tem mais ou menos uma ideia ali. Pô, se a gente está falando de um equipamento, aí a gente não vai falar das potências, a gente fala de equipamento, do motor, da frequência, a gente vai falar da latência, que são pontos principais quando você está falando desse tipo de equipamento. A velocidade de aceleração, a latência e a velocidade de giro. Sabido que nós queremos ficar entre 250 a 350, 400 ali. Na média 300,
que é o que a gente vai alcançar aí, que já é muito rápido, dependendo aí do equipamento que você tem. Outra coisa importante, se você decidir fazer o teste. Aqui eu tenho que levar em consideração que nem todos colocaram o tamanho do aro, leveza, peso do aro. O meu aro, aqui o da WGF, é todo em alumínio. Então a gente está falando de um aro bem leve, né? E quando eu digo leve, ele está ali na faixa de 1 kg mais ou menos. Mas tem aros mais leves do que isso. Chegam aí a 800 gramas, por exemplo, como por exemplo da Cube, tem essa, porque é toda de fibra de carbono, enfim, tem vários outros detalhes aí que fazem a diferença. Então leve isso em consideração também. Então se você for fazer o teste, né, eu vou deixar na descrição aí a ferramenta para você fazer o teste. O teste para ser feito, você precisa tomar alguns cuidados, tá? Então leia lá direitinho onde você sai fazendo para você não se machucar ou coisa de você se perder aí, tá bom? Então faz com calma. Então leve em consideração o tamanho do aro. Aqui, nessa primeira foto aqui, ó, acho que dá para vocês verem aqui. Para aí que eu vou ligar aqui a minha canetinha. Poxa, eu não liguei. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos ligar a minha canetinha aqui. Pau, liguei. Agora sim. Então vamos lá. Vocês vão ver aqui que ele coloca aqui. Deixa eu mudar a cor aqui porque ele está usando. Eu pôr. Provavelmente não vai dar para vocês lerem aqui, tá? Então eu vou falar para vocês, beleza? Mas você vai ver que aqui ele já essa é uma lista de teste, eu vou mostrar outras coisas para vocês aqui. Ele está mostrando aqui ó, o tamanho do aro, que ele está usando um Sparco de 32 centímetros ou 320 milímetros. Tá? E ele diz que foi default, é o tamanho normal. Está usando 1080 graus, que é o padrão que eu gosto de usar. E isso aqui é base MMO. Tá? Galera, o que é o MMO? Aliás, eu vou mostrar na lista lá, você vai encontrar OSW, MMO, e tem o SW SimCub, porque usa a placa controladora SimCub. E o MMO não usa placa controladora SimCub, usa outras placas. Tá? E são rápidos. Dependendo da configuração que você faz, são muito rápidos. É a galera que gosta muito. É ativa até hoje. E quem usa muito é a galera do DAI. Usa muito, eles adoram usar isso aí. E tem algumas empresas também que montam em cima disso e vendem. Tá? Isso aí não muda nada. Mas vamos lá. Aqui a gente está falando de uma estrutura MMOS, tá? De 2014. E ela é mais antiga mesmo. Não tem tanta atualização. Então, se você perguntar qual é a base que está aqui por trás, não sei, alguma configuração que o cara fez. Pode ser uma adaptação, pode ser de repente o cara pegou em uma base, um Logitech e meteu lá um MMO nele. Isso é possível, tá bom? Mas você vê que a latência é alta. Aqui a gente está falando de, ó, deixa eu limpar aqui, mas a gente está falando aqui, ó, de 12.000 de latência, cara. Velocidade de 200 RPM, uma velocidade até aceitável. E aceleração de 2.000 de aceleração, 1.2 milissegundos aqui. Parece ser rápido, mas acredito ali que é mais essas montagens, né? Porque é muito utilizado. Ah, minha base deu pau aqui, meu T300, eu vou lá e vou fazer um MMO, ok? Essa aqui já é conhecidíssima aqui, a AcuForce, tá? Então aqui na AcuForce você tem aqui, ele está usando 900 graus. Aqui você já vê que a frequência já bate aqui, ó. Frequência de 1000 Hz quase, que é a mesma daqui. A latência já estamos falando de 4.8 milissegundos, é rápida, mas é uma velocidade até mais baixa. A gente está falando de 189 RPM. Abaixo de 200, galera, é interessante pensar quando você vai. É que normalmente quando a gente vai comprar, ninguém para ali para avaliar essas coisas. Mas se você tiver a possibilidade de avaliar, observe latência RPM. É muito importante isso. Principalmente para quem quer competir. Faz muita diferença, tá? Aceleração aceitável ali. A gente está falando de uma ótima aceleração, 10.000 aí. Não é nada ruim. Aí aqui, a gente vem aqui, ó. Aqui, vamos aqui. É outro MMO. Então você tá vendo? Isso aqui é alguma montagem que foi feita. Eu vou passar só como uma forma de conhecimento, tá? Mas não vou me atentar, não vou me apegar a esses eixos aqui não, tá? Agora aqui a gente já está falando de um T300, que já é um de estoque, muita gente tem, e a gente está falando de um Sparco, ele está usando um Sparco de 32 centímetros ou 320 milímetros, que é uma série que saiu aí, está usando 900 graus,
Olha a latência, talvez não dê para vocês verem aí, mas a gente está falando de 482 perdão, a frequência, a gente está falando de 480 Hz. Você vai ver que 480 Hz, quando a gente pensa em simulador, cara, a Racing 60, a Assetto Corsa 300, o 1 acho que é 300, 200 e alguma coisa, 300. A Assetto Corsa Competizione 400 Hz, R-Factor 400, ninguém vai, eu acredito que ninguém vai passar disso aí. Você precisa de, a maioria das bases no mercado não entrega mais que isso. Então 400, legal. A maioria, até a Logitech chega a 400, 300 e pouco 400. Se eu não estou enganado. Mas a gente vai ver isso aqui. Aí vem a latência. Aí a latência vai lá para cima. A gente está falando aí de uma resposta de 43,9 milissegundos. Latência é tudo aquilo que vai deixar letárgico. Aqui eu também não tenho como afirmar qual foi a condição que ele fez esse teste. Mas se baseando que essa pessoa que fez o teste, ele tem ali vários equipamentos, então ele seguiu uma instrução, porque latência, quanto mais filtro você põe, mais latência você tem. Só que você precisa de filtros, porque se você não colocar filtros, você não vai ter um resultado tão aprimorado de equidade com a sensação de direção, sabe? Você pode ter uma resposta estupendamente rápida e uma experiência estupendamente horrível. Você tem que ter um equilíbrio entre isso, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, uma velocidade muito baixa. A gente está falando aqui de 128 RPM. É baixo. É baixo. Ó, deixa eu ver se eu não vou confundir isso. Quando eu falo que abaixo de 200... Na verdade, abaixo de 250 é muito lento. Tempo. Tá? Aí você fala, cara, então força é tudo? Não, não é. Mas sem força você não tem velocidade. Você entende que tudo são fatores? São fatores? E aqui a gente está falando de equipamento que tem policorreia, então ele tem uma redução muito grande. É natural ele ser mais lento. Ok? Então eu só estou passando isso como parte de conhecimento. Eu não posso comparar um policorreia, seja ele qual for, um direct drive, galera. Isso aqui é só para conhecimento, ok? Mas é para você ter entendimento. Então realmente é uma base elétrica. Para quem vai competir, complica. Complica. Até um certo ponto vai, mas vai complicar. Tá bom? Aí vamos descendo aqui, a gente vai chegar aqui, ó. Tem o T500, que também policorreia, e se você for ver, é muito próximo, aqui, ó. Se não igual, um pouquinho mais rápido que o T300, tá bom? E ele tá usando aqui, ó, 350 milímetros, tá? Aqui a gente já tem um SW Small MIG de 20 nm. Olha, 4 milissegundos de latência, velocidade já passa dos 230. E aqui eu não sei qual é a configuração que ele tá, mas isso aqui chega facilmente, se bem configurado, a 300 RPM e 2 milissegundos, tá? Os OSWs são fulminantes, extraordinários. Se bem feito, bem estruturado, são monstruosos, né? Vamos ver aqui. Aí aqui tem o G27. O legal do G27 é, olha lá, a frequência dele. 400, é a maioria do mercado, é por isso que ninguém... Ah, eu quero um direct drive aí com latência, com frequência de, sei lá, 500, 600 Hz. Eu fiz um teste aqui no canal com... aí tem um vídeo com o BMG, que chega a 2000 Hz. Claro, é 2000 Hz? Não, 1000 Hz, acho que é isso. Eu não... Primeiro que assim, meu equipamento chega, mas eu não tenho máquina para isso. Não vai adiantar, vai lagar tudo aqui. E muitas vezes você quer mais Hertz, mas você quer que ele tenha qualidade. Então hoje, a tendência é todo mundo, ou pelo menos a maioria, ir para um Direct Drive. Legal? Legal. Mas para estar lá no Direct Drive, os simuladores vão continuar no limite de Hertz. E é por isso que às vezes o simulador que tem um Hertz muito baixo, você quer que ele tenha mais. Por quê? Porque isso para quem tem motores mais rápidos, com mais frequência, melhor. Mais detalhes, menos letargia, mais resposta. Ok? Então vamos lá. Agora uma coisa curiosa aqui do G27 é que ele consegue ter, aqui ó, tá 9.000,
milissegundos, mas ele fica mais baixo que isso, tá? Isso aqui provavelmente é a configuração que foi feita, mas olha que curioso, eu achei curioso, a frequência de velocidade dele é muito linear, né? Mesmo sendo o G27. Diferente, por exemplo, no T500, ou mesmo aqui, ó, de um T300, né? Mas enfim, isso vai muito em relação ao que eu falei, a questão do teste. E claro aqui, uma Fanatec DD 2.5, perdão, Fanatec CSW 2.5, aqui ó, com esse aro é pesado, galera. Eu tive esse aro. E se isso aqui, ó, olha isso. Esse é um dos gráficos mais estranhos e bizarros que eu já vi, porque ele tendo uma velocidade muito grande, tem uma latência gigantesca, e esse aro é o grande causador disso, provavelmente. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, agora isso aqui é do SimCub, galera. Veja, a gente está falando de 5 milissegundos. Sempre vai ficar 994, 996, 900, mas é 1000 Hz, tá? Uma velocidade acima de 200 milissegundos, isso aqui pode chegar a mais, dependendo da configuração, mas uma retomada de aceleração bizarra que tem isso aqui. Ele é muito rápido. Se você for ver essa tomada, 74 mil RPMs por segundo, ele chega... O tempo que ele faz para voltar a mão é muito rápido, tá? Aqui a gente já começa a entrar numas bases aí de outro nível de pegada, que é o que eu vou usar como parâmetro para mostrar, por exemplo, o meu hoje, tá? Porque para mim, esses aqui agora sim começa a ser parâmetro, tá? De eu parear com o que eu tenho. Eu não posso usar um F4R, jamais, Poli Correia, um T500, um Logitech, não pode. Você tem um Direct, não importa qual Direct Drive você tenha. Se você quer comparar, você compara Direct Drive com Direct Drive, porque tecnologias são iguais, são diferentes, formato diferente. Outra coisa, quando você está comparando, você vai entender que existem 3 tipos de motores aí de tecnologia utilizada aí para fazer Direct Drive. São o Easy Stepper ou os Steppers, que aí são os motores de passo. Aí você tem os servos in-runner, que é os que eu uso e que eu gosto, e tem os outrunner, que quem usa são justamente a Fanatec. Ela usa muito os outrunners. Eles têm características diferentes, você vai ver que o gráfico ele tem um torque muito grande inicial e depois ele alivia. Que é uma característica dele, mas, cara, linearidade total. Olha isso. Esse motor esse conjunto é sempre um alvo que a gente tem, né? Provavelmente aqui está dentro das configurações, né? Com tudo desligado e tudo mais. Show de bola. Agora eu tenho uma outra aqui. Vamos ver esse aqui. Aqui é o que eu estava falando. Aqui já é os DDD da Fanatec, tá bom? Você vai ver que ele tem hertz, latência. Todos os testes que eu vi, a latência é alta, tá? Mas foi feito o teste da forma correta? Provavelmente, mas nós não sabemos dentro do firmware quais são os outros filtros que estão ativos e que pode estar fazendo essa latência alta. Porém, ele tem uma ótima velocidade, apesar de ter uma aceleração mais lenta, por exemplo, que os OSW, tá? E o que é que isso reflete no final? Isso aqui reflete no final as retomadas, tá? Então, se você tem uma baixa latência e uma rápida aceleração, você consegue ter alguns detalhes muito mais rápidos. Não, mas eu estava vendo um artigo não, eu vendo um estudo junto com a galera em alguns fóruns aí, eles estimavam que o tempo de você tá ali pilotando, a sua traseira começou a escorregar, começou a dar aquela saidinha, o tempo para você responder aquilo varia entre dos mais rápidos, 25, 30 milissegundos, aos mais lentos, 70 milissegundos. Quando eu digo mais lento, já é muito rápido, é onde você tem retomada. Você vai perceber, você que tem aí o seu Direct Drive, quando você está entrando numa curva e você vê que a traseira está indo, você não precisa fazer nada, é só você aliviar a mão, ele corrige. Porque a tendência desse equipamento, quando ele está na configuração correta, é trazer sempre o carro para a frente, alinhar para a frente. Você quer isso, você quer ser rápido e andar o mais reto possível, tá? Então ele facilita bastante isso, né? Vale ressaltar que aqui eu não estou dizendo que é bom, que é ruim. Eu estou dizendo o que esses dados estão mostrando e o que fisicamente cada um desses motores fazem e o que efetivamente os pilotos que são rápidos em pistas,
as empresas e alguns, principalmente o pessoal do SW que está ali sentado fazendo, mostram o resultado disso, ok? Então vamos lá. Então se você olhar vários testes que o pessoal faz aqui, ó, ele sempre vai ter uma latência alta, ó, 16, aqui a gente estava com 28, veio para 16, 19, 17, 13, 19, tudo pódio. Então, vários e vários testes, e eu fiz no meu também repetidamente, e quando ele mantém esse padrão de 10 testes, 8 variou entre 16 e 18, ele não vai fugir muito disso, por mais que você queira, tá? Então, e usando sempre os padrões. Aí eu nem vou falar dos detalhes aqui do gráfico, da aceleração, porque isso aqui não é algo que eu quero falar agora, tá? Mas valeu como referência pro meu equipamento, ok? Aqui já é um SimCub 2 Pro, e aí a gente já está falando de mesma frequência. Essa latência aqui de 6 milissegundos, ela é menor, tá? Aqui possa ser, o meu eu fiz 2 testes, um deu uma latência mais alta, outro deu uma latência mais baixa, mas muito próximo ali. Ele gira, dentro, tem um final aqui, uma tabela, ele gira entre 5 milissegundos, 4.9, é muito rápido isso, tá? E a velocidade dele é extraordinária, eu acho que é uma das melhores. 350 de resposta. Né? E a galera almeja isso aí de 400 RPM. Mas 350 é extraordinário, né? Mas você vai ver que a aceleração é um pouco mais lenta. Normal, né? Mesmo assim, em relação a um MMOS, por exemplo, tá? Mas extraordinário isso aqui. Isso aqui já é um nível de extraordinário. É um nível que a gente almeja, tá? E você vai ver também que a saída e aceleração e a linearidade dele é muito boa. Claro que também que entra a característica do motor, tá, galera? Tem que lembrar disso. A gente tá falando de um motor, esse aqui é um que chega a um pico. E eu não falei de nenhum aqui de potência, tá? Eu tô falando de tomada. A potência influencia? Depende se a gente tá falando de uma proporção muito grande, né? Mas quando a gente tá falando em latência e aceleração, né, que é o speed de rotação, que é a aceleração de rotação, não vai mudar muito. Não importa se você tem uma base de 10, de 12, de 20, de 30, você quer que ela trabalhe na faixa de 300 ali, RPM. É o que você vai estar procurando. Talvez um pouco mais, menos não. Você quer acima de 200. Você vai sempre procurar acima de 200, tá? Então, a gente vem aqui. E aqui, essa galera fez uma listinha bem bacana, né? Que aqui, méritos aí a esse SimRace FL. Depois eu até deixo no link na descrição para quem quiser destrinchar mais. Cara, nos testes deles, os OSWs, eles vão ser sempre mais rápidos. Não adianta. O trabalho desses motores é... Por quê? Porque existe ali bem menos filtros. Não tem uma questão de uma empresa estoque, né? É mais a galera mais... Tem a liberdade de fazer, tá? Então, usa muito pouco filtro, aquela coisa. Experiência de pilotagem, cara, é extraordinária. Se bem configurado. Aqui vem a galera da VNM Sync, quem não conhece deveria. E aqui ele está falando do 10010. Especificamente esse valor aí é do motor 10010. E eu estarei com um. O Zuc Garage está fazendo para mim, eu acho que até hoje é dia 18. Entre o final do mês e esse mês que vem eu estarei com um, então eu vou fazer esse teste com o meu. Aqui, VNM, para quem não conhece também, é uma plataforma aí, como tem a OpenFF Board, como tem a MC que eu uso, tem a VNM também, que são todas abertas aí, que você pode criar e utilizá-las para fazer controle do seu sistema. VNM aqui, ou ele está em OpenFF Board, aqui eu não sei, ou está em VESC, provavelmente. Eu acredito que aqui seja em Open, tá? AcuForce também, 4.8 milissegundos. Esse pessoal que fez aqui, eles têm um foco que a latência menor é melhor. Faz sentido, mas não é 100% que se eu tiver a menor latência, mas o restante eu não tiver tão bom, eu vou ter um resultado pífio ou não, tá bom? Mas ter uma baixa latência é boa. Mas se você pegar o AcuForce, por exemplo, ele tem uma baixa latência, é legal. E isso é um easy stepper, tá? Isso aqui é um easy stepper. Ele tem uma baixa latência, mas é porque ele tem um trabalho de filtro lá muito grande. Porém, vocês viram lá a velocidade dele, né? Ele tem uma retomada mais lenta, né? Eu acho que o ideal é conseguir um equilíbrio, né? SimCub 1
Aqui já diz qual firmware que foi feito o teste. 5.8 milissegundos de latência. Muito bom. O G27. Para quem acha que Logitech não tem nada, tem sim. Ele tem uma baixíssima latência. Sempre teve, tá? Sempre teve. Logitech sempre teve. Mas é claro que aí todo outro conjunto, e a gente está falando de um sistema helicoidal. Então você tem menos redução. Né? Apesar de ter duas reduções, ele tem menos, por exemplo, que um T300 e tudo mais. E é claro, vai ter menos torque, então ele vai ter essa velocidade. CineCub 2 com filtros desligados, que é exatamente a configuração do meu, tá? Com filtros desligados. 5.9 milissegundos. Cara, isso é muito rápido, tá? Muito rápido. T300 também. T300, houve aqui, eu acompanhando o fórum, houve muita discussão, porque o T300 ele fica alto. Só que existem algumas configurações quando você trabalha para fazer o teste. Lembrando que isso aqui é para fazer o teste de resposta pura. Quando você vai correr, você vai ter que pôr filtro, você não corre sem filtro. Né? E claro, vai dar uma diferença. Eu também fiz o teste da diferença. Essa diferença não vai ficar tão gigantesca, tá? Dependendo do teu equipamento. Mas nesse caso aqui, eles conseguiram chegar a 5 milissegundos de resposta de latência, porque eles tiraram alguns eixos que limitavam isso, tá? E aí fica... Aqui no fórum o pessoal tem muita informação sobre isso, para quem tem aí um T300. Não sei se isso é válido para correr. No caso dele, talvez você vai deixar ele mais rápido, porém com menos sensibilidade a algumas coisas. Não sei. Arduino Leonardo. Muitas bases surgiram nisso aqui, ó. 6.9 milissegundos. Eu já tive uma em Arduino Leonardo, tá bom? E aí começa a ficar tudo, ó. O G25 já vai para 10. Esse Die by Smoothing, e é por isso que eu digo, não adianta quando você fala assim, o seu equipamento, o meu é muito bom. O meu faz frente aí a sistema estoque. Outros talvez não façam, porque depende da construção que isso foi feito. Die by Smooth, por exemplo. Eu não conheço, algum projeto deles lá de fora, mas eu não sei como ele foi feito, eu não sei se é baseado em qual é a tecnologia que está envolvida, se é VESC, se é Open, se é... existe uma outra placa que eu não me lembro agora. Eu não sei. E isso vai ficando mais complicado, tá bom? O meu objetivo é que a minha base esteja aqui, ó, entre as 10. Se estiver entre as 10, o trabalho foi muito bem feito, na minha opinião. Tá? Aqui, ó, Fanatec Podium, 10 milissegundos de latência. Mas é o que eu falei, já é um outro tipo de motor, né? Olha o Driveforce GT, cara, 11. O TX da Trust, 11. CSW-V2, essa eu tive. Essa aqui eu tive, ó. SSW que eu não conheço. Conheço? Eu acho que é uma versão da Trustmaster também. T500, 14, CSR, eu tive, tenho ainda. Eu tenho uma base CSR que está na casa de tá na casa do Herbert, que ele está fazendo teste com ela. Tem o CSW também tive, a V2, 21. E essa GTRS também, da Fanatec, eu não eita nós. Eu não tive, mas eu tive a versão PWTS. Que meu amigo Pontes, com certeza, hoje tem uma muito mais rápida, que ele fez um MMOS nela, tá? Então agora eu quero mostrar os meus resultados, tá bom? Vamos lá. Eu fiz com aro e sem aro, e vou mostrar primeiro sem aro. Curiosamente, sem aro, com todos os eixos, vamos aqui ligar, com todos os eixos, filtros, né? Desligado, evidente. Eu obtive um resultado, claro, a 1080 de giro, tá, galera? Porque você tem que dizer a que giro você tá. Próximo dos 1000 Hz, então sim, 1000 Hz. A latência ficou 6.122. Curioso que sem o aro, a latência ficou um pouquinho maior, né? A velocidade acima de 250, excelente. A aceleração 7.260 milissegundos, excelente. Resultado, ao meu ver, excelente. Coloca ela aqui, já colocaria ela aqui entre os 10 ali daquela lista, né? Agora eu tenho aqui, deixa eu ver se está para cá. Aqui, ó, mesma coisa, 1080. Aqui é com o aro. Olha que coisa mais bonita de se ver. Isso aqui é com o aro.
Claro que alguns repiques que você vê aqui, alguns picos, isso é característica do motor, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui os 976 Hz, 5.8 milissegundos de latência, excelente. Acima dos 250 de RPM, que também é excelente. Chegando em alguns testes eu cheguei a 310. Mas isso aqui já está muito excelente. E o tempo de aceleração monstruoso de 12.65. Cara, só por... E claro, os filtros desligados, tá? Se eu levar em consideração, e se eu realmente fiz da forma correta, eu estou muito próximo àquilo que eu pretendo que um Direct Drive me entregue. Quando eu falo no Direct Drive, aí eu já estou querendo aqui um tipo de resposta mais de eficiência. Lembrando que aqui eu estou fazendo em cima do EMC, tá? Então tá aqui. Eu estou querendo que ele me entregue isso o mais eficientemente possível. O meu parâmetro é o que tem já conhecido. Então a gente foi ali em cima de SimCub, em cima de outras MMOS. O MMOS aqui, para chegar nesses 2 de latência, teria que usar outra estrutura, mas essa minha estrutura está excelente. Cara, de ficar aqui, ó, olhando aqui, eu ficar com esse equipamento entre os 10 aqui, né? A gente tá falando de 5.8, não é? A gente fica aqui entre os 10. Tá excelente. É excelente, tá? Eu consegui ficar dentro de uma faixa e os Direct Drive de latência trabalha e melhor. Eu tenho aqui, você vai ver que não é só a latência, mas a velocidade em si é o que você vai ver. Os Direct Drive normalmente vai dar essa velocidade aí acima de 200, tá? Vai dificilmente. Mas a latência é uma coisa que vale a pena você olhar, tá? Junto a isso, galera, pra gente finalizar, para eu finalizar aqui as minhas conclusões aí desse teste. Para finalizar, cara, não há condição em que eu coloque esse equipamento hoje que eu não traga a experiência que qualquer outro me traria. Claro que aqui eu estou mostrando graficamente, mas na pista, cara, quando você tem esses pontos de parâmetros muito parecidos, eu consigo ter o resultado na pista que qualquer um outro deles daria. Porém, é evidente, você tem que saber fazer isso aqui, ó. Configuração, cara. Você tem que saber para que serve cada coisinha dessa aqui. Além disso, quem estiver fazendo para você o equipamento tem que saber configurar outras coisas. Por exemplo, quando você tem aí o seu... Qual é a diferença do que a gente tem para o estoque? Você vai ter um firmware e um controlador que você vai ter aí para controlar. Você não vai ter controle, por exemplo, do motor. Você tem o controle do drive, que é o que você está vendo aqui, o EMC. Tá? Esse é o controlador do drive. Ele conversa junto, no meu caso, junto com a VESC, os dois conversam. Se minha VESC estiver mal configurada, a resposta do meu drive vai ser mal configurada. Vai ser uma resposta ruim. Tomem cuidado com isso. Cara, fazer Direct Drive Hyundai, se você não tiver noção nenhuma, você vai ter muita dor de cabeça. Não estou te assustando, não estou dizendo que você não deva fazer. Eu estou dizendo que você vai ter muita dor de cabeça. Você fala, Edson, mas tô falando aí de um nível de... Cara, tu tá criando um produto para você, para te entregar a melhor qualidade que o simulador pode te entregar. Tem que ser muito bem configurado. E como é que você vai fazer isso? Senta e estuda. Entenda como funciona cada coisa dessa. Não só aqui, você precisa entender a VESC também. Você tem que sentar lá e estudar. É simples? Não é, porque senão todo mundo acertava. E nem todo mundo acerta, tá bom? E aí nesse ponto fica a minha dica. Se você não tem essa habilidade do fazer, do entender como isso é feito, hoje tem a Zuc Garage lá, que tem aí na descrição do vídeo, e ele provavelmente vai fazer um trabalho extraordinário. E isso eu falo porque o meu é feito com ele, o meu segundo está sendo feito lá com ele. Mas você tem outras opções, claro que tem, mas verifique se quem está fazendo sabe o que está fazendo. Galera, base não desliga em pico. Imagina você tá pilotando lá, dá um pico desse aqui, sua base desliga. Dá outro pico aqui, sua base desliga. Dá outro pico aqui, sua base desliga. Base não desliga. Outra coisa, importante demais falar isso. Force
Aqui eu tô usando, eu tô nesse eixo aqui, tá? Mas quando você estiver nesse eixo aqui, você usa todos esses eixos dependendo do simulador. Não vai ser em todos. Mas existem coisas, galera, que você precisa entender e o teu equipamento tem que te entregar. Eu tenho no canal vídeos que eu trago falando da porcentagem de uso. Galera que usa a Racing, cara. Cara, 60% da telemetria. O alvo é 60% da telemetria. É fácil? Não é. Mas se você não tiver um equipamento muito bem ajustado, eu vou te falar, você não vai chegar a 20%. Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre isso. Sobre essa questão de porcentagem de uso da telemetria. Tá? Diga. Tô tentando. Tô tentando. Por quê? O que você quer? Porque a mamãe sumiu lá embaixo? Tomou posse? O que aconteceu? Ah, o cheiro do cloro, né? Espera um pouquinho aqui, o papai já tá acabando aqui, a gente já desce lá. Então, não fique nessa ilusão que fiz funcionar. Legal. Cara, tu tá comprando, né? Se você mesmo tá montando, algumas coisas você vai no decorrer do tempo ali fazendo. Mas se tu tá pagando, não aceite qualquer coisa. Base não desliga em pico. E eu passo essa experiência maldita desde lá da abençoada F4R lá, da DTS. Que a base desligou, é segurança. O raio, não é segurança, é falha. Não desliga. Cara, eu posso pegar meu equipamento aqui e colocar tudo em 100%, todos os eixos, colocar o eixo lá do jogo 100%, é possível de andar, é evidente. Mas eu te garanto, não vai desligar. E quem me deu essa garantia? Henrique. E realmente, não desliga. Não desliga. Porque não pode. Ok? Então, eu queria deixar aqui, mostrar isso aqui para vocês. Então, se você está comprando, está adquirindo esse equipamento, teste ele. Teste mesmo. Põe aí, eu quero testar. Para você não se frustrar. Porque é o seguinte, principalmente quem joga Racing, galera. A Racing Hall, ele é bruto nas forças entregue. Tem uma nova ferramenta deles agora, que tá vindo aí. Eu pretendo trazer umas novidades sobre isso, mas é um outro vídeo, depois eu vou fazer. Mas você vai jogar no iRacing, entenda que o seu equipamento não pode falhar nesses detalhes, ok? Galera, é isso. Se o vídeo for útil para você, te ajudou de alguma forma, considere dar um valeu muito, considere se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e, claro, galera, deixe nos comentários aí o que você acha sobre tudo isso aí. Se você acha que realmente é interessante, isso tanto faz. Ah, que se minha base desliga ali de vez em quando, não tem problema não, isso aí é um sisteminha de segurança dela, né? Mas deixa aí, fala aí com a gente aí, tá bom, galerinha? Grande abraço, fique com Deus. Eu fui.